7 benefícios milagrosos do inhame para a sua saúde. Então muita gente fala do suco de inhame para dengue, por exemplo, mas hoje nós vamos falar não só em relação aos benefícios, mas também sobre os cuidados que você deve tomar ao consumir o inhame. Eu também vou te falar como prepará-lo da melhor forma para não perder os ingredientes. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que o inhame melhora a imunidade. Mas será que o inhame é realmente bom para o seu sistema imunológico? Pessoal, primeiro benefício do inhame é justamente esse. Ele melhora a sua imunidade, porque ele possui proteínas capazes de estimular o nosso sistema imunológico. Além disso, ele também é rico em beta-caroteno, vitaminas do complexo B e também vitamina C, que tem ação anti-inflamatória, antioxidante e também uma ação que a gente chama de ação desintoxicante e depurativa, ou seja, o inhame ele ajuda na eliminação de toxinas do sangue pela excreção dessas substâncias na pele, nos rins e no intestino. Mas o inhame ele é uma fonte de carboidratos. Então, será que ele engorda? Será que eu posso comer muito ou eu vou ficar gordo? Será que diabético pode consumir? E o nosso segundo benefício tem relação com isso. O inhame ele ajuda a perder peso, porque ele é rico em fibras e rico em carboidratos complexos, que ajudam a manter a saciedade. Ou seja, o inhame faz com que você não sinta tanta fome assim. Além disso, o inhame ele tem baixo índice glicêmico, ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue e também contribui para uma menor produção de insulina, o que poupa o seu pâncreas e também evita o acúmulo de gordura abdominal. O alto teor de beta-caroteno, vitamina 6, vitamina C também conferem ao inhame o seu terceiro benefício, que é de fazer bem, de proteger a saúde ocular. Porque essas substâncias, repetindo, vitamina B, beta-caroteno, vitamina C, elas contribuem para prevenir catarata, para prevenir olho seco, para prevenir degeneração macular relacionada à idade e também para prevenir perda de visão noturna. E além da saúde ocular, o inhame também ajuda a prevenir doenças em outras partes do nosso corpo, como, por exemplo, o inhame ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, porque ele é rico em vitamina B6, que reduz os níveis de homocisteína. Homocisteína é uma substância que danifica os vasos sanguíneos, que danifica as veias, que danifica as artérias, que quando está em altos níveis indica o maior risco dessa pessoa desenvolver uma doença cardiovascular, dessa pessoa ter um infarto, por exemplo. Além disso, o inhame tem uma substância chamada diosgenina, que facilita a eliminação do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, pelo intestino. Ele também aumenta os níveis de HDL, que é o colesterol bom, e tem uma quantidade interessante de potássio, que é um vasodilatador que, inclusive, ajuda a controlar a pressão arterial. Então, pessoal, o inhame pode te ajudar a prevenir infarto, derrame, hipertensão, doença arterial periférica, pode ajudar na sua circulação. O quinto benefício do inhame tem a ver com o seu cérebro, com a sua inteligência, que a gente chama tecnicamente de função cognitiva. Eles fizeram um pequeno estudo no Japão que mostrou o efeito positivo da função cognitiva após 12 semanas utilizando o extrato de inhame rico na substância que eu falei agora, na diosgenina. E em ratos, a diosgenina também teve resultados interessantes nos modelos de cobaia com simulação de Alzheimer. Então, eles fazem algumas alterações nos ratos, algumas alterações genéticas, e esses ratos eles se comportam como se tivessem Alzheimer. E aí eles testaram o inhame nesses ratos e viram que eles tiveram melhora dos sinais e sintomas. Sexto benefício, o inhame pode melhorar sinais e sintomas do climatério, daquele período após a menopausa. Fizeram um estudo pequeno, inicial, com cerca de 30 mulheres, com algumas mulheres, por 30 dias. Todas essas mulheres já estavam no climatério, já tinham entrado na menopausa. E aí, o consumo de inhame fez com que houvesse um aumento dos níveis de estrona, de SHBG e também de estradiol naquele grupo que consumia o inhame em 2 das 3 principais refeições do dia,
Essas pessoas, nesse estudo, trocaram o arroz pelo inhame. Então, elas comiam cerca de 390 gramas de inhame por dia. E esses hormônios que eu falei aqui agora, eles costumam ter redução dos níveis deles após a menopausa. Por isso que muitas mulheres fazem a reposição hormonal. Então, o inhame, tudo indica que pode ajudar também no controle dos sinais e sintomas desse problema que vai obrigatoriamente, mandatoriamente, acometer as mulheres que ultrapassem o período da menopausa. E o sétimo benefício do inhame, mas não acabou o nosso vídeo, né? A gente vai falar do melhor jeito de cozinhar o inhame também, vamos falar das contraindicações, mas o sétimo benefício do inhame é que ele pode te proteger contra o câncer, principalmente por conta da ação antioxidante e anti-inflamatória. A gente sabe, pessoal, que inflamação crônica de baixo grau é uma condição que aumenta o seu risco de câncer. É por isso que pessoas sedentárias, é por isso que pessoas obesas correm maior risco de câncer, porque elas estão num estado crônico de inflamação de baixo grau. Então, esses são os 7 benefícios. Vou repetir aqui para vocês. Pode proteger contra o câncer, pode melhorar sinais e sintomas do climatério, pode melhorar a função cognitiva, previne doenças cardiovasculares, protege os seus olhos, ajuda a perder peso e melhora a imunidade. E qual é o melhor jeito de cozinhar o inhame? Pessoal, quanto mais você ferver, quanto mais você cozinhar, menos nutrientes você vai ter. Então, quanto mais você cozinha, mais você perde nutrientes. Além disso, se você assar o inhame, ele pode perder muita água e concentrar os carboidratos, fazendo com que ele tenha um maior índice glicêmico, e isso é ruim principalmente para quem tem diabetes. Então, em relação ao inhame, você pode cozinhar com ou sem a casca. Sem a casca, depois que ferver, cerca de 6 a 8 minutos já vai estar pronto. Se colocar com a casca, vai demorar um pouquinho mais. E evite, se possível, cozinhar por mais de 10 minutos. E aí você pode fazer o que você quiser com o seu inhame. Você pode fazer um purê de inhame, você pode fazer um escondidinho de inhame. Tudo que você faz com a batata, você pode fazer com o inhame também. Mas quem é que tem que ter cuidado com o inhame, pessoal? Pessoas que têm doença renal crônica grave, porque o inhame tem potássio. Pessoas que tenham pedras no rins de oxalato, porque o inhame também tem oxalato. Quem tem alergia ao inhame consegue ver na hora que vai cortar o legume, a raiz, e você vê lá que fica com a mão empolada, que fica com coceira, então talvez você precise colocar uma luva, ou talvez você tenha que pedir para outra pessoa fazer o manuseio do alimento. E gestantes e lactantes, como nós temos indícios de que o inhame pode interferir nos hormônios, né, conforme a gente falou aqui, o inhame ele pode ajudar a minimizar os sinais e sintomas da menopausa por conta da influência dele nos hormônios, mas essa influência nos hormônios ela não é desejada em outras situações, como durante a gravidez e como durante o período em que a mulher está amamentando. Tudo bem, pessoal? Se você quiser também um livro que vai te ajudar a controlar sua pressão arterial, seu diabetes, seu colesterol, que vai te ensinar como você se previne do câncer, do infarto, do derrame, que vai te permitir manter um peso saudável, dormir melhor, controlar melhor a sua ansiedade, clica aqui agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquira o seu código da longevidade por apenas R$ 29,90.